Muito bem, vamos falar agora do aspecto procedimental do cumprimento de sentença, no caso de obrigações de fazer e de não fazer, né? Inicialmente, cabe ao juiz, se não foi fixada na decisão anterior a ser efetivada, cabe ao juiz fixar um prazo, né? Um prazo para que haja o cumprimento de sentença. Então, o prazo pode ter sido estipulado na decisão a ser efetivada, ou então ser fixado pelo juiz, agora na fase de efetivação da decisão judicial, fase de cumprimento de sentença. Ele deve fixar este prazo olhando para a obrigação a ser cumprida e fixando um prazo razoável para o cumprimento da ordem, para o cumprimento do preceito, né? O artigo 537 aqui incide, embora seja um dispositivo que trate especificamente da astrente, ou seja, da multa cominatória, ele incide em relação à efetivação das decisões de maneira geral, no caso de obrigações de fazer e de não fazer, né? Caberá ao juiz. Então, eu posso ter um prazo fixado já na decisão judicial, a parte foi intimada da decisão, mas não foi intimada para cumprir. Agora, chegou na fase de cumprimento, o juiz, diante do prazo que está fixado, vai intimar a parte para o cumprimento da sentença, para o cumprimento da decisão judicial. Se não foi fixado anteriormente, ele fixa agora. Esta é a consequência inicial, né? O deferimento de um requerimento inicial com a fixação do prazo. É possível alguma forma de controle deste prazo fixado pelo juiz inicialmente? É possível recorrer da decisão que fixa o prazo razoável para o cumprimento do preceito? Bem, é claro que a forma normal para se opor ao cumprimento da sentença é a impugnação, conforme vamos ver daqui a pouco. A impugnação. Porém, a doutrina tem dito o seguinte: olha, a impugnação pode não ser um instrumento efetivo para impugnar essa decisão que o juiz profere, fixando o prazo. No meio da impugnação, o controle vai ficar demorado e vai ser feito pelo próprio juiz. Então, com base nisso, tem se sustentado o cabimento de recurso. E se cabível o recurso deste item, deste capítulo, que fixa o prazo para o cumprimento da decisão, o recurso só pode ser o agravo de instrumento, né? Só pode ser o agravo de instrumento. Afinal, o artigo 1015, parágrafo único, diz que é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, é o caso, né, proferida na fase de, pulando aqui, cumprimento da sentença, ou fixada no processo de execução. E se for tutela provisória, genericamente, artigo 1015, inciso 1, ou de maneira mais específica, né? O 1015, inciso 1, se for efetivação de tutela provisória, diz que cabe agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias. Então, é o recurso cabível se admitida a possibilidade de imediato insurgimento da parte aqui diante dessa decisão judicial. Me parece claramente a melhor orientação, né? É claro, disse, poderá ser discutida a questão também em sede de impugnação, cumprimento de sentença. Embora muitos autores sustentem que a possibilidade de que o cumprimento de sentença se dê de ofício, no caso de obrigação de fazer e de não fazer, conforme nós vimos, alguns entendem que não, né, que sempre teria que haver um requerimento. A verdade é que na prática forense há sempre um requerimento, ou sempre, quase sempre um requerimento inicial para que o devedor seja intimado a cumprir a decisão judicial. Repito, não confunda a intimação da decisão com a intimação para o cumprimento da decisão. Há uma dupla possibilidade de intimação em regra, né? Cabe lembrar que expressamente o artigo 513, parágrafo 1º, ele condiciona
há um requerimento, o cumprimento da sentença que reconhece dever de pagar a quantia. E aqui nós estamos falando no caso de obrigação de fazer, de não fazer, há aquela discussão, há aquela polêmica que nós já aventamos lá na primeira parte. Okay? O juiz define a medida executiva a ser imposta para estimular o adimplemento e determina a intimação do executado. Veja bem, isso é típico do cumprimento de sentença que impõe a obrigação de fazer, de não fazer. Há uma gama de possibilidades. A gente não sabe qual medida executiva vai ser utilizada. Em regra, se utiliza a multa combinatória, a multa astrente. Mas nada impede que o juiz determine uma busca e apreensão, determine uma outra medida. Então, ele define qual é a medida e define o prazo para o cumprimento da decisão judicial e manda intimar o executado. Essa é a providência absolutamente necessária. Né? O 513, aplicável aqui, diz que o devedor será intimado para cumprir a sentença. Normas gerais. Sentença no sentido amplo. Cumprir uma decisão interlocutória, cumprir a sentença propriamente dita, um acórdão já transitado em julgado, né? Cabe lembrar que essas medidas que o juiz impõe, ele pode impor tanto na decisão originária, que impôs o cumprimento de sentença, quanto impor agora no momento da sua efetivação. Né? A intimação da decisão a ser efetivada não é intimação por cumprimento, é a questão da dupla intimação que eu acabei de mencionar. Ressalva seja feita no caso de tutela provisória, né, em que pode ocorrer essa coincidência. O juiz concede uma liminar, intima da decisão e intima para o cumprimento da decisão. No mesmo ato. Há uma dupla intimação no mesmo ato. Isto ocorre no caso de tutelas provisórias, sobretudo tutelas provisórias de urgência, né, que é uma imediata ordem para o cumprimento da decisão. O juiz define a medida e intima então o devedor para cumprir a decisão. Como é que se conta esse prazo? Eu coloquei aqui 15 dias, imaginando que o juiz fixou prazo de 15 dias. Mas como é que se conta o prazo que o juiz fixou para o cumprimento do preceito? O prazo que ele fixou para o cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer? Esse prazo é processual ou é um prazo de direito material? O que eu estou querendo perguntar é o seguinte: o Código de Processo, no artigo 219, diz que na contagem de prazos em dias, prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis. Isso dá uma diferença na prática. E isto só se aplica a prazos processuais. O prazo para cumprir uma decisão judicial é um prazo processual ou é um prazo material? Envolve comportamento devedor? Eu acho sempre importante que o juiz deixe claro na decisão judicial qual é este prazo. Eu, pessoalmente, entendo que está correto, o entendimento majoritário, que é um prazo processual. Eu vou falar disso mais especificamente no vídeo do cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia. Assim como vou falar mais, e lá eu remeto, a este vídeo eu remeto você, inclusive quanto à incidência dos artigos 224, 231, se inclui o dia do começo, não inclui, então remeto você ao outro vídeo onde essa matéria é até mais relevante, porque aqui o juiz pode deixar claro como é que se faz. Né? Ele é intimado para cumprir. Em regra, a intimação para o cumprimento de sentença, regra que não é absoluta. Em regra, o devedor é intimado, mas não pessoalmente, intimado na pessoa de seu advogado, desde que exista advogado constituído nos autos. Faça uma interpretação ao contrário senso. Você já vê que nem sempre o devedor será intimado na pessoa do seu advogado. Pense na hipótese de um sujeito que foi condenado sem constituir advogado nos autos. Não tem advogado. Então ele vai ter que ser cumprido pessoalmente. Desculpa, ele vai ter que ser intimado pessoalmente, né? Não na pessoa do advogado, se não existe o advogado constituído nos autos. Não é só essa hipótese, existem várias outras.
A questão também é analisada com mais detalhes no cumprimento de sentença que impõe o pagamento de quantia, mas eu recordo aqui rapidamente algumas situações que podem ocorrer. Esta é a regra, né? O devedor é intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte, empresas públicas e privadas que mantêm cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, essa intimação pode ser feita por meio eletrônico, ou seja, por e-mail. Então, é uma outra possibilidade. A empresa foi condenada a cumprir a obrigação de fazer, será intimada por e-mail, se ocorrer essa hipótese do 246, parágrafo 1º. Pode ser que o devedor seja revel, porque revel na fase de conhecimento, decorrente de uma intimação por edital, novamente será intimado por edital para o cumprimento da decisão judicial. Também aqui haverá necessidade de uma intimação na pessoa do devedor quando um requerimento para o cumprimento de sentença é formulado 1 ano após o trânsito em julgado da sentença ser efetivada. Então vejam, em regra, o devedor é intimado na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Agora, faz mais de ano que a decisão transitou em julgado, a lei presume que não há mais advogado constituído nos autos, portanto tem que intimar o devedor pessoalmente. Será feito, como que ele é intimado? Carta com AR. Carta com AR, com aviso de recebimento. Ok? O devedor também será intimado por carta com AR quando ele foi representado na fase de conhecimento pela Defensoria Pública, ou está sendo representado pela Defensoria Pública. Ou aquela hipótese que nós já dissemos, que é óbvia, quando ele não tem advogado constituído nos autos, ele tem que ser intimado pessoalmente. Né? Há uma limitação procedimental, até agora falei muito em flexibilidade procedimental, de medidas executivas, só que há um procedimento específico no caso de obrigação de emitir declaração de vontade. Quando você está fazendo um organograma dos procedimentos, no caso de obrigação de fazer e de não fazer, lembre-se que, primeiro, você precisa ver qual medida executiva será adotada. E, se a obrigação é de emitir declaração de vontade, como, por exemplo, outorgar escritura, não há uma flexibilidade procedimental. Há um procedimento específico neste caso. Claro, ocorre que nesta ação, artigo 501, ação que tem por objeto a emissão de declaração de vontade, exemplo, outorga de escritura, a sentença a ser proferida, uma vez transitada em julgado, ela produzirá todos os efeitos da declaração que não foi emitida. Então o juiz profere a sentença, recurso transitou em julgado. Sabe como que efetiva uma decisão judicial dessa? Pede ofício, por exemplo, para o cartório de registro de imóveis para a outorga da escritura. Não haverá necessidade da prática de um ato do devedor. A sentença produz os efeitos da declaração que não foi emitida. Ocorre aquilo que o professor Cândido Dinamarco chama de execução imprópria, porque não vai haver uma fase de cumprimento desta sentença. A execução, ele também usa essa expressão, o grande professor Cândido, execução pela mera expedição de ofícios, poderá ocorrer. Há uma restrição procedimental que você precisa saber, porque você precisa saber de detalhes para provas, para concursos ou para prática forense, para evitar nulidades. No caso de mandado de busca e apreensão, ele tem que ser cumprido por 2 oficiais de justiça, uma regra procedimental imposta pelo Código, no 536, parágrafo 2º, que deve ser observado sob pena de nulidade. Ocorreu uma inversão aqui no texto, mas é exatamente isso que ele diz. E também fala na possibilidade de arrombamento, aplicando-se aí, então, 846, parágrafos 1º a 4º. É possível litigância de má-fé em sede de execução e em sede de cumprimento de sentenças? Sim. Por exemplo,
536, parágrafo 3º, o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, do que ele vai receber uma multa. Não é a multa astrente que o juiz já fixou, por exemplo. É a multa pela litigância de má-fé. É possível a incidência de mais de uma multa pelo mesmo fato? Não só é possível, como previsto expressamente pelo Código. Multa astrente, pelo inadimplemento, multa por litigância de má-fé, multa por ato atentatório à dignidade da justiça também poderá ocorrer. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 77, inciso 4. Pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, praticado por todos aqueles que de qualquer forma participam no processo, porque é um dever de todos cumprir as decisões de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. É um outro tipo de multa. O artigo 77, parágrafo 1º, diz que isto pode caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Vou gravar um vídeo especificando essas multas, fazendo as distinções, mas lembre-se, no cumprimento de sentença poderá ocorrer estas situações previstas no artigo 77. Olha, cumulativas, porque o ato atentatório sujeito a uma multa sem prejuízo de sanções criminais, crime, civis, litigância, cláusula penal, outras, processuais civis, litigância de má-fé, além dessa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que é uma multa de até 20% do valor da causa, e não paga será inscrita como dívida ativa, porque ela é devida à União, se a justiça for federal, ou ao Estado, se a justiça é estadual. Ainda o artigo 774 aqui, que também considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, dificulta, embaraça a realização de penhora, resiste às ordens judiciais, não indica bens sujeitos à penhora. Então, ato atentatório à dignidade da justiça, houve uma unificação por parte do Código. Portanto, multa astrente é uma coisa, multa por litigância de má-fé, outra coisa, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, outra coisa. Eu vou gravar um vídeo específico depois quanto às multas para que você faça essas distinções com mais detalhes, né? Daí a possibilidade de fixação da multa, 774, mesma natureza, e sanção penal, crime de desobediência. O legislador foi específico. A possibilidade de configuração de crime de desobediência. O executado, artigo 536, parágrafo 3º, incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Então, outra hipótese, outra situação que pode ocorrer aqui no âmbito do cumprimento de sentença, das obrigações de fazer, de não fazer. Então, sanções civis, penais, processuais, Portanto, é possível multa astrente, multa por litigância de má-fé, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é ser devida à União ou ao Estado, porque é atentatório à justiça. É um contempt of court, um ato atentatório à dignidade da justiça, uma adaptação ao Brasil do Instituto do Direito Anglo-Americano. Além da possibilidade de configuração de crime. Lembrando, não vamos ver com profundidade aqui, só fazer uma menção. É óbvio que incide não só contraditório na execução, mas também ampla defesa. E é possível que haja oposição do executado na execução de título judicial. Oficialmente,
pela impugnação ao cumprimento de sentença. Cabe impugnação ao cumprimento de sentença no caso de obrigação de fazer e de não fazer? Sim, o Código é expresso, 536, parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer, aplica-se o artigo 525, o que couber. É o artigo que trata da impugnação e do prazo de 15 dias para que o executado ofereça a impugnação quando transcorrido o prazo para, vamos usar uma redação mais genérica aqui, para o adimplemento voluntário. Um prazo para o adimplemento, outro prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. Também é objeto de aula específica o estudo da oposição do executado. Eu faço aqui o registro. Lembrando que o cumprimento de sentença é feito sempre em função da natureza, da obrigação, então cabe impugnação aqui também. Há uma divergência quanto ao termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento neste caso. Será objeto também de uma análise mais específica, mas cito aqui duas orientações. Há quem entenda que o prazo flui após o fim do prazo que foi fixado pelo juiz para o cumprimento da sentença, ou que já fluiria a partir da intimação para o cumprimento da sentença. Eu acho, como se trata de mecanismo de defesa, prefiro a primeira interpretação, a primeira regra, pela aplicabilidade de uma interpretação mais específica do Código, garantia do exercício de defesa. Além disso, existe a possibilidade de defesa fundada no artigo 518. Questões relativas à validade do procedimento, vícios, validade dos atos executivos subsequentes, ou seja, que são praticados após o início do cumprimento de sentença, podem ser arguídas pelo executado nos próprios autos. Então, questões, sobretudo matérias de ordem pública, podem ser alegados por simples petição ao juízo da execução. Alguns autores dizem que isso seria a regulamentação da exceção de pré-executividade, mas enfim, sendo ou não, 518 trouxe essa possibilidade especificamente. Eu quero tratar dessa questão num momento mais específico, com mais detalhes, mas fica aqui consignada essa matéria. Eu vou deixar para um vídeo específico também a questão da execução das astrentes, né? Execução das astrentes. Aí eu falo de maneira específica deste tema, né? Que é uma... Claro, você não viu aqui todo o cumprimento de sentença, no caso de obrigações de fazer e de não fazer. A gente precisa falar das astrentes, mas eu vou deixar uma aula específica para ver com bastante detalhe, porque é a rainha das medidas executivas, é aquela mais utilizada na prática forense. Tá bom? Então remeto você ao vídeo específico para estudo das astrentes. Seja bem-vindo lá e aqui também meu grande abraço.